Shalom, irmãos. Vou meditar hoje com vocês o livro de Atos 27. Paulo, ele era prisioneiro e tinha sido levado para a Itália para ser julgado. E ele ficou sob os cuidados do oficial Júlio. Ele achou graça diante desse oficial. Então ele, mais de 200 presos estavam nessa tripulação. E os ventos eram contrários. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. Pelo fato de muito tempo ter sido perdido, continuar a viagem seria arriscado, porque já era passado o tempo de Yom Kippur, Paulo advertiu a tripulação. Homens, percebo que nossa viagem se transformará numa catástrofe, não apenas pela perda da carga e do navio, mas também pela vida de todos nós. A viagem era muito longa e Paulo foi usado por Deus para falar aquilo. E também a sua experiência como alguém que estava acostumado a viajar levando a palavra, né? Entretanto, o oficial deu mais atenção ao piloto e ao dono do navio do que às palavras de Paulo. Além do mais, pelo fato do porto não estar bem equipado para o inverno, a maioria decidiu partir dali com a esperança de chegar a Fenícia, outro porto de Creta, e passar o inverno ali, um lugar protegido dos ventos do sudeste e noroeste. Mas por que eles deveriam ouvir Paulo? Eles eram marinheiros, eles tinham experiência, eles eram especialistas naquilo que eles estavam fazendo. Mas Paulo era um porta-voz de Deus. E antes dessa passagem, testemunhou como ele conheceu Jesus, que Jesus apareceu para ele, como ele ficou sem enxergar e como de perseguidor ele passou a um pregador do evangelho. Mas eles não deram crédito a Paulo, aquilo que Paulo representava no mundo espiritual, não deram crédito à palavra de Paulo e resolveram seguir a sua experiência. E isso acontece muito com a gente também. Às vezes nós temos a palavra de um especialista, nós temos a palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra do especialista e desprezamos a viva e perfeita palavra de Deus sobre determinada situação. Assim que uma brisa suave do sul começou a soprar, eles imaginaram poder alcançar seu objetivo. Portanto, levantaram âncora e começaram a costear Creta bem próximo da praia. Pouco tempo depois, um vento do nordeste chamado Evraquilon soprou a partir da terra, forte e impetuoso, atingindo-os. O navio foi arrastado e não conseguiu resistir ao vento, portanto, nós desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Então, eles estavam fugindo do vento do sudoeste e noroeste. Mas o vento, até com o nome de Evraquilon, os encontrou. O vento nordeste os encontrou. Esse vento era como se fosse um furacão, um tufão. E eles perderam ali o controle do navio. Tudo porque olharam a circunstância. Uma brisa suave vinda do sul, um vento suave, um vento quente, um vento que parecia ser favorável a eles, fez com que eles entrassem no meio de uma tempestade. A nossa vida também é assim. Às vezes as circunstâncias, nós estamos no meio de uma circunstância ruim, buscando uma resposta de Deus, buscando uma direção, e vem uma brisa suave, um vento favorável, e a gente acha que aquela é a resposta de Deus, e a gente se deixa levar por aquele vento, por aquelas circunstâncias, mas é só uma circunstância favorável, não é ainda a vontade de Deus. E muitas vezes o vento sul, esse vento quente, esse vento que parece ser favorável, ele vai nos levar para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus projetou para nós. Então ele já tinha uma palavra negativa, ele já tinha uma advertência de Paulo: não vamos, porque nós vamos perecer, é perigoso. E eles não deram ouvidos, eles foram pela circunstância que parecia ser favorável. A gente precisa estar sensível para saber qual é a vontade de Deus. Nesse caso, eles confundiram a voz de Deus com aquele vento favorável, se deixaram levar por eles e acabaram entrando numa tempestade. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas, deixaram o navio à deriva.
Mas no dia seguinte, pelo fato de lutarmos com uma tempestade tão forte, eles começaram a lançar fora o que não era essencial. E no terceiro dia, lançaram ao mar o equipamento de navegação com as próprias mãos. Por muitos dias, não apareceram o sol nem as estrelas, enquanto a tempestade continuava a cair sobre nós, até que gradualmente perdemos toda a esperança de sobreviver. E eles fizeram tudo aquilo que eles podiam fazer para salvar as próprias vidas, inclusive jogar ao mar aquilo que não era essencial. Quando a gente está passando por uma tempestade muito forte na vida, realmente a gente começa a perceber o que é essencial para mim. E tem algumas coisas que a gente achava que era essencial, que a gente vê que realmente não vale a pena, que aquilo não vai solucionar o nosso problema. Mas o Senhor é o essencial para nós. Então, às vezes é necessário a gente lançar fora aquilo que não tem tanta importância. Diminuir as bagagens para o barco não naufragar. Paulo achou tanta graça aos olhos do Senhor que ele se tornou o capitão ali daquela tripulação, apesar deles não terem dado ouvidos a ele. Foi então, quando já haviam passado muito tempo sem se alimentar, que Paulo levantou-se e disse a eles: os senhores deveriam ter ouvido o meu conselho de não partir de Creta. Se o tivessem feito, teriam evitado essa grande perda desastrosa. Agora o meu conselho é que tenham coragem, porque nenhum de vocês se perderá, apenas o navio será perdido. Pois nessa noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo. Ele disse: não tenha medo, Paulo. Você terá de comparecer perante o imperador. Veja, Deus lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Por isso, homens, tenham coragem, confio em Deus e creio que acontecerá o que me foi dito. Mesmo assim, devemos ser arrastados para alguma ilha. Talvez você confundiu a brisa suave com a vontade de Deus. A palavra para você é: tenha coragem. Foi um erro? Foi. Mas ouvir a voz de Deus não é uma coisa tão simples. É um aprendizado. Se você errou em ver a circunstância favorável que parecia ser a vontade de Deus para a sua vida, e isso te tirou da rota, retorne. E a palavra do Senhor para você é: tenha coragem. É vergonhoso? É. Assumir que não se ouviu a voz de Deus é vergonhoso? É. Mais vergonha, maior vergonha é permanecer no pecado, é permanecer no erro. E o pecado é errar o alvo. Se você saiu do projeto que o Senhor tinha para você, você pecou, mesmo que não tenha sido proposital. Você ouviu a circunstância, a brisa suave, e se deixou levar por ela. E veio a tempestade. E a tempestade veio para te colocar de novo na rota. Tenha coragem. Você não se perderá. Essa foi a palavra que Paulo deixou para mais de 200 homens que estavam ali, sobre a responsabilidade espiritual dele. Que o Senhor o colocou ali como comandante espiritual daquelas pessoas. E ali ele fez uma oração, ele partiu o pão. Aqueles homens estavam muito tempo sem comer, porque tinha passado o Yom Kippur e a viagem era muito longa. E ele fez aquela refeição, incentivou que eles se alimentassem, porque eles iam precisar se alimentar. Uma representação ali do pão do céu, para continuar aquela jornada, para conseguirem sobreviver diante dessa tempestade. E nenhum deles se perdeu. Coragem, essa é a palavra do Senhor para você. Ainda que você tenha saído da rota, coragem, peça perdão e recomece. A caminhada com o Senhor é um aprendizado. Ouvir a voz do Senhor é um aprendizado. E isso é o mais importante. Ser levado ao seu destino. Aprender a ouvir a voz do Senhor, a se arrepender e não permanecer parado, mas continuar. Coragem, essa é a palavra do Senhor para você hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.